Meus queridos, vamos agora passar a palavra ao pastor Reinaldo. Pastor Reinaldo, por gentileza. E eu queria aproveitar para dar uma informação aos irmãos que nem todos sabem. Quem é que dirige a Igreja Evangélica Fé para Todos? Quem é que dirige? Então, nós temos igreja em São Gonçalo, temos essa igreja em Iguaba, temos em outros lugares também, que aliás o pastor Reinaldo poderá até mencionar. E então, juntam-se os pastores, todos os nossos pastores, e nós formamos um presbitério. Por acaso, eu sou o presidente e o pastor Reinaldo é o vice-presidente desse presbitério de pastores. Então, esse presbitério é que toma as decisões sobre a nossa igreja, o ministério Fé para Todos. Amém? Só para todo mundo saber. Onde é a sede da igreja, obviamente, é aqui no Rio, na nossa igreja, é a sede física desse presbitério. Quando é que o presbitério se reúne? De vez em quando e sempre que necessário, né? O presbitério todo se reúne. E agora, cada igreja local, dependendo do número de pastores que tiver, tem também o seu presbitério local, como é o nosso caso aqui, como é o caso lá de Iguaba, né? Agora, igrejas menores, tem só o pastor e os diáconos. Muito bem. Então, só para informar isso aos irmãos. Nosso vice-presidente do Ministério Fé para Todos, pastor Reinaldo, tenha bondade. Bom dia, meus irmãos, graça e paz, Deus abençoe a todos, com toda a sorte de bênçãos em nome de Jesus Cristo. Prazer para todos nós, e para mim em especial estar aqui nessa manhã com os irmãos, festejando, comemorando esses 32 anos de existência do Ministério Fé para Todos, que foi fundado em 20 de 8 de 1991. Já se passaram 32 anos de Ministério Fé para Todos. Graças a Deus. E entrando, eu vi ali no corredor ainda as fotografias antigas do templo, do primeiro templo, né? E a glória do segundo templo será maior do que a do primeiro, né? Eu vi a fotografia antiga, me lembrei ali, com saudades, que construímos aqui há muito tempo atrás, mas por necessidade, nós tivemos que alargar as nossas tendas, né? As nossas estacas mais distanciadas, templo maior, para acomodar mais vidas, mais irmãos, servo de Deus que se reúne já aqui. Então, é um prazer muito grande para todos nós estarmos aqui, festejando esse aniversário. Graças a Deus. Vencemos muitos obstáculos, atravessamos alguns desertos, alguns mares também encapelados, algumas tormentas, mas chegamos onde chegamos só pelo poder de Deus. Estamos aqui comemorando e festejando. E toda a honra pertence somente, unicamente, ao Senhor nosso Deus. É verdade, meus irmãos. Eu nasci aqui no Rio de Janeiro, sou natural do Rio de Janeiro, da área da Leopoldina, Ramos, Bom Sucesso e Olaria. Quem conhece aqui? Todo mundo. E me converti aqui nesse espaço aqui. Eu já tinha lá meus 31 anos, ou para 32 anos aproximadamente, quando eu me converti aqui. Aí, passou-se um tempo, Deus me lançou lá para a região dos Lagos, e eu fui para lá como missionário, para abrir frente missionária, e lá nós estamos até hoje, graças a Deus. Nisso tudo aí, eu conheci o pastor Valmir, uma honra, nós trabalhamos juntos aqui durante alguns meses, e meu coração lá na região dos Lagos, né, para dar continuidade ao trabalho. E aí, o pastor Valmir permitiu, e eu voltei lá para a região dos Lagos, dando assim continuidade ao nosso trabalho que estava lá ainda
em Sapetiba-Mirim. Hoje nós temos lá no Vila Nova, temos no centro de Guaba, também em Jaconé também, os nossos pastores abençoados. Glórias a Deus. Gostei de ver aqui a banda, pastor Valmir, quero parabenizar a banda, nosso pessoal da percussão também ali, pandeiro, tambor. Eu lembro, sempre comento isso, que não tinha luz elétrica lá em Guaba quando eu fui para lá. E eu precisava de música lá, Eu sei que existe aí o saltério de 10 cordas. Conhece o saltério de 10 cordas? 5 com mais 5. É o saltério de 10 cordas. É só nas palmas. Poxa, a gente não tem luz elétrica, como é que eu vou fazer um louvor? Aí vim aqui no Rio, fui lá na Praça Tiradentes ali, instrumento musical, comprei pandeiro, comprei tambora, comprei triângulo, comprei reco-reco e o fogo descia, meu irmão. Apareceu um cabeça de gato lá, que é um acordeão que tem 8 baixos. Sabe qual é? A cabeça de gato tem 80 baixos e tem a profissional que é 120 baixos. Aí melhorou um pouquinho, que tinha lá um acordeão. Aliás, pastor Valmir conhece esse negócio de acordeão. Era 120 ou 80 baixos? 120, a escandalha, aquela antiga, Então, aí Deus foi abençoando, honrando ali o nosso trabalho, a nossa fé, e estamos lá, fazendo um pouco da vontade do Senhor. Hoje eu trouxe aqui a minha esposa, e também Stefano, e a Aline Santos, que é a esposa, eu casei. A Aline eu vi nascer lá em Sapetiba-Mirim, é membro fundadora do nosso trabalho. Eu vi também aqui o pessoal com um sax baixo, trompete, e também vi ali uma moça na bateria. Até achei interessante uma moça, porque meu filho também é baterista lá, o Elias, ele é baterista da igreja. Vi uma moça que bonita ali, executando ali aquela bateria abençoada. Amém. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 40, versículos 1 e 2. Chegando, eu já tomei lá um chocolate, a nossa irmã Margarete, e ela falou para mim assim: pastor Reinaldo, o senhor está ainda passeando de moto? Porque eu passei de moto com Túlio. Cadê Túlio? Túlio lá. Eu passei de moto com Túlio. Eu falei, poxa, agora mesmo, quarta-feira, eu estive lá em Friburgo de moto. Eu, minha esposa, mais 3 motociclistas. E às vezes eu vou um pouquinho mais longe. Eu vou para Campos do Jordão, vou para Tiradentes, eu vou para Rio Grande do Sul, para Gramado. É mesmo? É. Pastor Valmir, vamos entrar nessa aí, pastor. Ezequiel capítulo 40, versículos 1 e 2. Todos acharam? Lemos assim, meus irmãos. No ano 25º do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês, 14 anos após ter caído a cidade, nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e me levou para lá. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto. Sobre este havia como edifício de cidade para o lado sul. Um monte muito alto. Agora vamos lá em Apocalipse, capítulo 21, versículos 9 e 10. Lemos assim, sobre a Nova Jerusalém, congregação dos santos, santuário de Deus, noiva do Cordeiro. Versículo 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até
uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Amém. Meus irmãos, o tema dessa mensagem é o monte mais alto. Por isso eu pedi a Aline para entoar esse louvor. Quero subir ao Monte Santo de Sião. Meus irmãos e amigos, nós vivemos num planeta que é cercado por montes e montanhas. E devido à acomodação da crosta terrestre, surgiram esses vários montes e montanhas. E eu quero falar nessa manhã de alguns montes bíblicos e de um que não é bíblico, mas tem tudo a ver com essa mensagem. E no final, de um que é o mais especial para todos nós. Eu creio que muitos sabem que o monte mais alto que existe no Brasil é o Pico da Neblina, que tem cerca de 3.000 metros de altura. Fica lá no Amazonas. Mas agora o primeiro monte bíblico que nós conhecemos é o Monte Ararat. Tem 5.137 metros de altura. Está lá em Gênesis capítulo 8, versículo 4. Fica na confluência lá de 3 países, Turquia, Armênia e Rússia. Conhecemos a história do dilúvio, que choveu copiosamente durante 40 dias e cobriu toda a terra, inclusive o monte mais alto, 15 côvados, quase 7 metros de altura. Mas Deus poupou aquela família de Noé. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e as suas 3 noras. É um monte muito conhecido, Monte Ararat. E a arca de Noé, exatamente, ela repousou no Monte Ararat. Está lá. Você entrar aí na internet, você pode pesquisar que uma das últimas expedições de americanos, turcos e chineses, essa expedição entrou na arca de Noé. Expedição de cientistas. Tem lá vídeos para você ver isso aí. Como é que uma embarcação foi para lá em 4.500 metros de altura? Está lá. Só pode ser a arca de Noé, e é exatamente no Monte Ararat. O segundo monte é o Monte Sinai, tem 2.285 metros de altura. Está aqui em Êxodo capítulo 19. Quando Moisés passou ali durante 40 dias, recebeu as tábuas das leis de Deus, os 10 mandamentos. 2 tábuas de pedra, escritas pelo próprio dedo de Deus, esculpidas pelo próprio dedo de Deus. Aí dizem que Deus nunca escreveu nada. Escreveu sim, várias vezes. As tábuas das leis. Mene, Mene, Tekel, Parsim, foi o dedo de Deus na caiadura do palácio. E também Jesus, que é Deus, com o dedo na terra. Deus escreveu várias vezes com a própria mão dele. Então isso aqui é um Monte Sinai. Terceiro monte, meus irmãos, é o Monte Carmelo, com 525 metros de altura. Está lá no território de Judá. 1 Reis, capítulo 18, versículo 20, fala sobre o desafio de Elias, quando desafiou os profetas de Baal e do poste ídolo, que eram sustentados pelaquela rainha perversa, aquela rainha Sidônia, Jezabel, que se casara com o rei Acabe. Claro que prevaleceu o Senhor, desceu fogo do céu e consumiu todo aquele holocausto, provando assim que o Senhor é Deus. Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? O Baal ou Deus? É claro que Baal não responde com fogo.
Deus responde com fogo quando Ele quer. E honrou ali o profeta. E passou todos aqueles falsos profetas ao fio da espada. Esse é o Monte Carmelo. Pastor Valmir esteve no Monte Carmelo? Quando viajou lá em Israel, esteve no Monte Carmelo. Agora, o quarto monte é o Monte Tabor. Ele tem 575 metros de altura, fica lá no território da Galileia, conforme Mateus capítulo 17, o monte da transfiguração, quando Jesus levou Pedro, João e Tiago, os 12 irmãos, e transfigurou-se diante deles. E apareceram do lado de Jesus Moisés, representando as leis, né? E Elias, representando os profetas. Monte Tabor, Monte da Transfiguração. Chegou aí lá também, pastor Valmir? Não, foi só no Carmelo, né? Só no Carmelo, no território de Judá. Esses quatro, Monte Ararat, Sinai, Carmelo, Tabor, fazem parte da história de Israel, conhecidos por todos nós. Agora eu quero apresentar esse quinto monte, que não faz parte da história de Israel e não está na Bíblia Sagrada. É o Monte Everest. Quem já ouviu falar? Ele só tem 8.848 metros de altura. Pode colocar o primeiro aqui, primeira foto. Está ali o Monte Everest. Está vendo? É o monte mais alto sobre o planeta, do planeta Terra. É o Monte Everest, com 8.848 metros de altura. Fica também lá na Cordilheira do Himalaia, entre Tibete, Índia e China. E esse monte, como vocês estão vendo, é neve pura e rocha. E a temperatura varia de 38 graus centígrados a 60 graus, menos 60 graus, no topo dele, lá no pico dele. É um monte que desafia todos os alpinistas. Aliás, o sonho de todos os alpinistas, esses que escalam aí pedreiras, montanhas, é um dia subir no Monte Everest e deixar o seu nome na história. Eu estive lá no Monte Everest. Eu estive lá no topo do mundo, por vaidade, por orgulho. As pessoas querem escalar o Monte Everest. É um monte que desafia todos os alpinistas. E outros, por vaidade, querem deixar o seu nome na história. E muitos correm o risco, vejam só, meus irmãos, quem já conhece um pouco disso, muitos correm o risco de voltarem com os pés, mãos e músculos e órgãos necrosados e gangrenados. Parte da extremidade do corpo apodrece, não tem circulação e tem que ser amputado. E o preço para escalar esse monte, com uma equipe preparada, varia de $30.000 a $60.000, e às vezes até um pouco mais. É caro. São vários pacotes de turismo que existem lá todos os anos. Pode colocar, por favor, a segunda foto agora, do acampamento base, que fica em 5.300 metros de altura. Está vendo o acampamento? Várias barracas, tendas, e são várias equipes. Cada equipe trabalha com 10, 15, 20 pessoas, pagando esse valor absurdo. Esse é o primeiro acampamento em 5.300 metros de altura. Normalmente ele sobe no mês de abril e de maio. O clima é mais ameno. E o governo libera mais de 300 pessoas por ano. E a fila de espera é grande, no máximo 300. Cada equipe absorve lá 10, 15 ou 20 pessoas. E existem os estágios de subida, são 4 estágios
para você depois atacar o pico do monte. Coloca, por favor, a terceira foto. Estágios de subida. Olha lá os estágios. Primeiro estágio, aqui, tá? 5.300 metros. Segundo estágio, 5.900 metros. Eles ficam aqui dias, se aclimatizando, ar rarefeito. E depois eles vão para outro acampamento, 5.900 metros. Ficam lá mais alguns dias. E depois vão para o terceiro acampamento, 6.400 metros. E depois vão para o quarto, 7.500 metros, até que chegam em 7.950 metros, os mais bem preparados. Aqueles que se aclimatizaram melhor. Ficam ali. Quem não aguenta chegar na metade aqui, no segundo, já volta dali mesmo. Não vai morrer. E aí no C4, que eles levam 40 dias do acampamento básico para chegar, ficar por ali acampados, ele tem 7.950 metros de altura, lá no C4, olha lá, A4. Já estão lá. E dali para o pico do Everest, faltam apenas 898 metros, bem íngreme, para eles subirem. Eles chamam de ataque ao cume, chamam de zona da morte. E leva de 6 a 10 horas para subir exatamente do C4 até o cume do monte. E ali é que é o perigo maior. Coloque a quarta foto, por favor, meu irmão. Quarta foto. Está aqui. Esses dois aqui foram os primeiros a escalarem o Monte Everest. Em 1953. Neozelandês Edmundo. E o guia nepalês Tenzing, chamado de Sherpa. São as pessoas mais adaptadas, mais bem preparadas, né? O tórax dilatado, não são altos, são pequenos, vivem naquela área. Esses dois foram os primeiros a chegarem no pico. Agora coloca a quinta foto, interessante. Primeiro brasileiro a subir. Podia ter sido você, né? Olha lá, ó. Primeiro brasileiro no pico, a bandeirinha do Brasil. Está lá. Isso foi em 1995. Ele é de Foz do Iguaçu, Valdemar Niklevics. Agora coloca a outra foto, que é a 5.1, a primeira brasileira. As mulheres também não podem ficar atrás, né, meus irmãos? Está aqui, ó. Cadê a primeira? Ah, primeira brasileira ia subir lá no Monte Everest. É Ana Elisa, foi em 2006. Coloca a foto 5.2, outra brasileira também, aqui. Outra brasileira também. Lá no pico do Everest. Essa Areta Duarte. Mas esse brasileiro que esteve lá, muito experiente, bem preparado, Valdemar Niklevics, esteve em 1995, ele viu o que estava acontecendo lá no Monte Everest. Ele disse assim em entrevista: estão se matando no Monte Everest. Sem preparo físico, sem preparo psicológico e sem equipamento adequado. Estão pagando, morrem lá de frio, não têm equipamento, não estão preparados para subirem essa montanha. E ele deu entrevista falando exatamente sobre isso. Agora eu vou mostrar a sexta foto. Engarrafamento no Monte Everest. Engarrafamento veja só, está vendo? Aqui, ó, olha lá. E lá não é o topo ainda não, hein? Olha aqui, ó. Porque são várias equipes, cada equipe com 10, 15 ou 20. E os guias ali com aquelas equipes. Olha lá, um atrás do outro. Mais de 300 pessoas por ano são liberadas para subirem o Monte Everest. Agora a sétima foto, coloca aí mesmo. Mortos e esquecidos. Está vendo?
Eu não vou nem colocar outras fotos, porque existem vários corpos congelados lá na zona da morte, que exatamente de 1900 e tantos metros até o cume. Naquele pedaço ali que chamam de zona da morte, tem vários corpos. É um cemitério ao ar livre, aberto, sem poderem ser resgatados, porque eles assinam um contrato, sabe? Porque se morrer, para ser resgatado, só se pagar um valor absurdo. E tem lugar lá de abismos que até para se resgatar um corpo desse aí é difícil. E lá não chega helicóptero. Não chega helicóptero, seria até fácil. Helicóptero não pega essa altitude. E ficam ali esquecidos. Dezenas e dezenas. Não coloquei outras fotos aqui para não agredir os nossos irmãos, porque são muitos corpos. Eles vão passando, escalando, e os corpos caídos assim, congelados, e vai, aquelas coisas todas. Uma coisa triste. Exatamente na zona da morte. 5 morrem por ano. Desistiram, se esfriaram, congelaram, hipotermia, não estavam bem preparados, não estavam bem equipados, e morreram e ficaram. Foram deixados para trás, que não tinha como colocar nas costas e levá-la para cima. Não tem. E até para descer com essas pessoas nas costas é difícil, senão morrem os dois. É onde eu quero chegar. A mensagem dessa manhã para os nossos irmãos e amigos. Jesus, ele pregava usando parábolas. E nós usamos até essas imagens para impactar, para chamar a atenção dos nossos irmãos. Todos nós, meus irmãos, queremos chegar no monte mais alto. Qual é o nosso monte mais alto? Jerusalém celestial. Em visões, Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, e sobre este havia um como edifício de cidade para o lado sul. Nós já lemos Apocalipse 2, versículos 21 e 10. Todos nós desejamos, anelamos, queremos chegar no lugar mais alto, num monte mais alto. Só que o nosso monte mais alto não é o Everest, é Jerusalém celestial. Amém? Quem quer chegar nesse lugar? Amém? Nós lutamos, nós trabalhamos para isso. A preparação é grande, consagração, renúncia, dedicação ao longo de muitos anos, na presença do nosso Senhor, aquele que nos incentiva, aquele que nos anima, nos conforta e nos consola e nos prepara mesmo para o embate, para a luta. Trabalha no nosso coração, trabalha na nossa mente. Estamos lutando, Senhor, estamos subindo, Deus, estamos subindo. A cada dia da nossa vida nós estamos subindo mais um pouco em direção a Jerusalém celestial. Você crê nisso? Dê glórias a Deus. Aleluia. Nós sabemos, meus irmãos, que a subida, ela é árdua, a subida, ela é difícil, o caminho é apertado mesmo, mas nós já conquistamos vários estágios dessa subida espiritual. Nós estamos sempre olhando para o cume do monte, olhando para cima, olhando para os altos céus, de onde voltará o nosso Senhor. E eu digo, meus irmãos, falta pouco para nós chegarmos lá. Infelizmente, muitos desistem de caminhar, muitos se esfriam, muitos congelam. Eu chamo até de hipotermia espiritual. E muitas dessas pessoas ficam pelo caminho. E a gente até fala, vamos lá, levanta, reaja. A luta é grande, estamos próximos
do ponto mais alto. Estamos chegando, vamos lá. Mas nós não podemos colocar as pessoas nas costas, porque a salvação é individual, meus irmãos. Se você colocar nas costas, você morre junto. Se você parar com certas pessoas, você morre com elas, se você não estiver preparado em espírito para confortá-la, consolá-la, para animar, senão você morre junto com aquela pessoa. Nós não abandonamos as pessoas, nós não as deixamos de lado, mas a gente tem que tratar da nossa vida, cuidar da nossa vida espiritual. Você se compadece, tem compaixão, sofre com aqueles que sofrem, mas tudo tem um certo limite, senão você não faz o que tem que fazer com a sua vida espiritual e você perde até a tua salvação. Ah, então eu vou largar de lado. Não, estou dizendo isso. Você vai orar, você vai interceder, mas você vai continuar a sua caminhada, meu irmão, minha irmã. Existe um percentual muito grande de pessoas que estão fora da igreja. Talvez 2/3 dentro das igrejas, talvez 1/3 que já se converteu. Esse 1/3 está fora da igreja, talvez até mais. Se entristeceram, se escandalizaram, brigaram com alguém na igreja, entenderam até que a mensagem foi só para ela. Como que pastor fizesse do púlpito da igreja um lugar de desafeto. Aí a pessoa entendeu, a mensagem foi só para mim. Me entristeceu, aí some da igreja. Quando o pastor está pregando na direção do Espírito Santo e alcançou algumas vidas. E essas vidas alcançadas, ou poucas delas, entendem que a mensagem foi só para ela que estava em evidência. Não é assim, meus irmãos. Daqui a pouco o pastor não pode mais pregar a palavra, a Bíblia do pastor fica reduzida, aquela Bíblia pequenininha assim. Não, a nossa Bíblia tem que ser pregada. Mesmo conhecendo certos detalhes, certos assuntos que nos são confiados em gabinete, mas então eu não posso pregar sobre esse assunto aqui, porque se eu pregar sobre isso, aquela pessoa vai se sentir ofendida. Se eu pregar sobre isso, aquela pessoa vai se sentir ofendida. Então você não pode pregar mais nada. Quando o Espírito Santo manda, prega, fala, insta, exorta, admoesta, chama atenção, senão as pessoas não se convertem. Quando acuadas, colocar no canto, aí as pessoas tremem na base e se convertem. Nós temos que ser mais corajosos para pregar a palavra de Deus, meus irmãos. Senão as pessoas não se convertem. Não é maltratar as pessoas, mas pregar na unção, na pujança, na direção do Espírito Santo e falar, meu irmão, minha irmã, se convertem. Jesus está voltando e você não vai chegar no ponto mais alto, não. Se você continuar dessa maneira, vai ficar no caminho, vai morrer no caminho, vai congelar aí, hein? Hipotermia espiritual. E ninguém vai te carregar no colo, porque não tem como carregar no colo nem nas costas, senão morre junto. Muitos precisam de ajuda naturalmente, é óbvio. Ninguém ligou para mim, ninguém me ajudou, ninguém sentiu a minha falta. Alguns meses atrás, uma pessoa de confiança falou para mim lá em Guaba. Me deu uma indireta ou direta. Pastor Reinaldo, mas da nossa igreja não. As pessoas precisam ser visitadas. As pessoas precisam, ser confortadas e consoladas, pelo menos pegar um telefone, porque se afastaram, de repente estão por aí, os desigrejados. Tem que ligar, tem que visitar. Às vezes eu estou tão esvaído nas minhas forças, tão cansado, eu ainda tenho que visitar, ainda tenho que ligar. Eu estou precisando que alguém ligue para mim, me conforte e me ajude. Mas a pessoa me falou isso. Eu que procuro ser obediente, peguei lá o meu carro, já vinha fazendo isso naturalmente,
E quer saber de uma coisa? Eu vou visitar uma turma aí, vapo. E eu percebi que as pessoas estavam afastadas porque se entristeceram com bobagens. E a gente perde as pessoas por bobagem. Ninguém se interessou, ninguém ligou. Aquela pessoa também não liga para ninguém, bem, mas compete a mim como pastor, como nós que somos servos de Deus, mais assíduos nos trabalhos, mais frequentes. Bem, tem que ligar, tem que ver. Quem produz ovelha é ovelha, o pastor vai apacentar, né? Nós cuidamos aqui. Agora, quem produz é ovelha. Tem que cuidar. Isso muito me chamou a atenção, meus irmãos. Meus irmãos, o guia é o pastor, o caminho é Jesus Cristo. E o monte mais alto é Jerusalém, a cidade santa, a cidade luz. Um dia nós vamos poder dizer: chegamos aqui, Senhor. Eu vou fincar aqui a minha bandeira, e a minha bandeira é o amor, que prevalece sobre todas as coisas, é o amor. Para você chegar lá no cume do monte, Jerusalém celestial, é com o amor no seu coração. Sem amor, você vai congelar no meio do caminho. Não adianta nada. E nós estamos caminhando para isso, não é verdade? A luta é grande, não é fácil. Nós temos vencido os desafios da vida. A preparação leva algum tempo. Mesmo assim, o Espírito Santo sempre está nos ajudando. Aliás, o maior incentivador que nós conhecemos é o Espírito Santo de Deus. O maior preparador é o Espírito Santo de Deus. Sem ele você não faz nada. Você não consegue fazer nada. Mas você também tem que se deixar levar e se dirigir por ele, pelo Espírito Santo. Eu digo que é o nosso técnico em tudo e em todas as coisas. Mas nós estamos chegando lá. Falta pouco, meus irmãos. Fiquem firmes. Não desistam nunca, meus irmãos. A escalada é difícil, nós sabemos. Chegar lá, no cume do monte, não é fácil. Muitos já desistiram e ficaram para trás, infelizmente. Mas eu vou chegar. Eu vou chegar, nós vamos chegar. Quem vai chegar no cume do monte aqui? Louve a Deus com as suas palmas bem alto. Bem alto. Eu vou chegar no pico do monte, na Jerusalém celestial. E lá nós viveremos na presença do Senhor pelos séculos dos séculos sem fim, por toda a eternidade, louvando e glorificando ao Senhor e dizer: Senhor, valeu a pena nós estarmos aqui. Valeu a pena, Senhor. Todo aquele esforço, aquele sacrifício, aquela luta, lá naquele mundo, naquele planeta, mas eu estou aqui. Esse é o lugar que eu quero viver, na tua presença, no Monte Santo de Sião. Lendo novamente Apocalipse 21, versículo 9 e 10. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Versículo 10. Me transportou em espírito até a uma grande e elevada o quê? Montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Aleluia. É para lá que nós vamos. Estamos lutando exatamente para isso. Lutas, desafios, dificuldades. Às vezes o tempo esfria um pouquinho mais, às vezes esquenta um pouquinho mais a temperatura, mas nós estamos bem preparados e bem equipados, com as armas que nos foram conferidas também, com todo o equipamento para com elas combatermos o bom combate, meus irmãos. E a nossa bandeira é o amor, que prevalece sobre tudo e sobre todas as coisas. Se não tiver amor, não adianta nada. Você não chega em lugar nenhum se não tiver o amor, principalmente no que diz respeito às coisas de Deus. Aqueles que querem vencer os obstáculos da vida, as dificuldades, chegar nesse ponto mais alto da nossa vida, que é o clímax, o cume, que é Jerusalém celestial. Por isso nós estamos aqui nessa manhã, aqui nessa festividade, comemorando os 32 anos de aniversário do Ministério Fé para Todos aqui na suburbana. Aliás, em toda a região dos lagos também. Quem quer chegar num ponto mais alto aqui?
Quem quer fincar a sua bandeira, eu finquei a minha bandeira é o amor, lá no ponto mais alto. Fique de pé, vamos fazer uma oração, meus irmãos. Aleluia. Quero subir, aleluia. Aline, vamos louvar a Deus. E se, pastor, posso chamar a banda aqui rapidinho? A nossa banda aqui. Quero subir ao Monte Santo de Sião. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Coloque a mão aí na altura do seu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui muito agradecidos ao Senhor por tudo que Ele tem feito no nosso meio. Somos totalmente dependentes dos Teus cuidados, da Tua graça, da Tua paz, da Tua direção. São 32 anos, ó Deus, de trabalho árduo, de luta, Deus, ferrenha, travada, aguerrada, mas nós vencemos. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Somos mais, não somos apenas vencedores, somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Maior é aquele que está em nós. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse espaço consagrado desde a fundação, quando foi lançado também a pedra fundamental, pedindo a confirmação das tuas muitas bênçãos sobre esse espaço consagrado ao Senhor nosso Deus. Continua conosco, Deus, que as tuas mãos estejam sobre a nossa vida, confirmando as obras das nossas mãos, porque tudo que fazemos, Senhor, é para a glória do teu santo nome, Deus. Só para a glória do teu santo nome, Deus. Nos esvaziamos por completo, porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Tudo te pertence, Deus. Somos apenas instrumentos da tua muita misericórdia nesse mundo. Nós te agradecemos, ó Deus, pelos 32 anos, pela vida do nosso pastor Valmir, pastor presidente. E tu sabes que eu falo a verdade, eu oro, já falei para ele, a luz de Israel não pode se apagar. Dê a ele muitos anos de vida, longevidade ele já tem, porém com saúde, Deus, com disposição, para continuar fazendo a tua obra, combatendo o bom combate. Nós não encerramos a carreira não, mas nós guardamos a fé, mas continuamos firmes, ó Deus, nesse propósito de chegarmos no monte mais alto, Jerusalém celestial, e um dia todos nós estaremos lá, eu creio, meu irmão, com toda a sua luta. Cada um tem a sua luta, as suas dificuldades, você tem as suas lutas, lá na sua família, lá no seu trabalho, nas finanças. Nós servimos a Deus, não servimos a Mamon, todos têm lutas, uns mais, outros menos. Ninguém pode depreciar a sua luta, é a sua luta, mas confia em Deus, meu irmão. Confia no Senhor, se agarra nele, olha para o alto, não olha para baixo. Muitos já desistiram. Se você olhar para trás, você até desanima. Não olha para trás não. Quem coloca a mão no arado, não olha para trás, ele olha para frente. Senão o sulco vai sair todo torto. Tem que olhar para frente. O alvo da nossa salvação é o Senhor Jesus. E o lugar mais alto, a gente diz, é os pés da cruz, Jerusalém celestial. Quero subir ao Monte Santo de Sião. Toda essa igreja. Aline, amém. Vamos entoar. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Totalmente, Senhor.
purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar a tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. E um som agradável a ti, pois digno és. E um som agradável a ti, pois digno és. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, Ele é digno. Ele é digno de nosso louvor, adoração. Ele é digno de todas as coisas. Quantos aqui estão alegres? Quantos aqui receberam essa palavra? Quantos aqui estão gratos a Deus? Erga as suas mãos. Pai, obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela comunhão dos santos. Obrigado por esse momento tão maravilhoso em que nos reunimos na Tua casa e na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor abençoe a cada um que aqui está. Em nome de Jesus, entregamos também a irmã Eli nas Tuas mãos. Vai passar por uma cirurgia de catarata. Tu és poderoso, cuida de todas as coisas, estende a Tua mão e dá vitória. Em nome de Jesus, dá-nos um domingo abençoado, que ao sairmos da Tua casa, possamos chegar bem nos nossos lares, e possamos estar ali em família, e logo mais às 18 horas possamos estar na Tua casa para Te adorar, para glorificar e bendizer o Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Todos digam amém. Estendam assim as suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto em ti e tenha de ti misericórdia. Que o Senhor sobre ti